Você já se pegou pensando se você deve usar containers ou VMs para os seus projetos? Bom, nesse vídeo eu quero falar brevemente um pouquinho sobre os dois e itens que você deve levar em consideração, como complexidade, velocidade, suporte, portabilidade, quantidade de servidores, custos, HA e também se ele serve para todas as aplicações. Galera, porém, antes da gente começar a falar disso, você tem que levar em consideração que cada projeto tem as suas necessidades, desde custo até complexidade, até escalabilidade, qual que vai crescer mais ou não, às vezes é um projeto, enfim, tem muitas variáveis que você deve analisar. Então eu trouxe algumas delas para discutir aqui, coisas que você pode levar em consideração caso você ainda não tenha parado para pensar nessa diferença. Então o primeiro item que eu coloco aqui é a questão de complexidade. Quando a gente fala de VM, galera, a gente já está muito familiarizado, que a gente vai ter uma VM, essa VM vai ter uma aplicação instalada dentro dela, vai ter uma aplicação que ela pode ter também um banco de dados, então a gente pode ter um banco de dados e ponto final. Uma aplicação bem simples, a gente já está acostumado a ver isso daí. Então, dependendo do projeto, as horas que você tem, você simplesmente pegar um servidor e instalar a sua aplicação já é o suficiente para você, às vezes já te atende. Mas se você está pensando em algum mundo container, você vai ter que se preocupar com outras coisas. Por exemplo, quando a gente começa a falar em containers, dificilmente você vai ter só um servidor. Então imagina, você vai ter 2 servidores, esse seria o ideal. Se você ainda não está muito familiarizado, já postei bastante conteúdo sobre containers aqui no canal. Tem alguns shots de container bem legal. Enfim, então aqui temos um grupo de 2 servidores. Esses 2 servidores, eles vão ter algum orquestrador, como por exemplo um Kubernetes, ou talvez vai ter um ECS, ou alguma outra coisa que vai orquestrar os containers, que vai orquestrar os 2 servidores. E aí, quando você criar um container, então vamos supor, você vai lá e você cria um container. Vou até pegar uma outra cor aqui. Vou colocar que vai ter um container de uma aplicação A. Então você tem que se preocupar em ter um container para cada um e jogar um em cada servidor. Isso daqui, de certa forma, é bom, é seguro, mas você parou para pensar quantos layers adicionais eu criei? Então, ele existe, ele tem uma complexidade maior. Depois que você fica familiarizado aí com containers, como ele funciona, você fala, nem é tão mais complexo assim. Mas ele tem mais passos, ele tem mais variáveis, ele tem mais softwares. Depois que você implementa, pode ser que ele te dê menos problemas, menos manutenção, que são coisas que a gente vai falar ainda. Mas você tem que levar em consideração que, sem dúvidas, o Kubernetes ou qualquer outra solução de orquestrar containers, ou só o container propriamente dito, ele vai ter uma complexidade adicional que talvez não é algo que você quer no seu projeto, ou talvez é algo que você precisa no seu projeto. Quando a gente fala de velocidade também, galera, o que você tem que levar em consideração? Se você está falando do primeiro servidor, então imagina, eu quero instalar uma aplicação. Eu faço isso daí de vez em nunca. Então você vai lá, sobe um servidor, instala a aplicação, instala o banco de dados, coloca os objetos que você precisa e ponto final. Você já sabe como isso daí funciona, isso daí vai te levar aí mais ou menos, vou chutar, tá pessoal? Vamos supor, levou 5 horas. Agora quando você fala, não, eu quero containers. O primeiro container você vai ter que se preocupar em ter mais do que um servidor, igual a gente conversou. Você vai provavelmente ter que ter um orquestrador. Aí você vai ter que criar os seus containerzinhos aqui dentro da sua aplicação. Enfim, isso daqui, galera, pode levar o quê? Talvez 10, 15 horas, muito mais horas. Mas em contrapartida, isso daqui é a primeira vez, tá? Então a primeira vez que você for fazer, é esse o tempo que eu tô chutando aqui, tá? Cada um tem o seu, depende da aplicação, mas esse é o tempo que eu tô chutando. Na segunda vez que você for executar isso, a VM vai ser uma outra VM, vai ser um outro servidor, outra coisa e assim por diante. Esse daqui vai levar o quê? 5 horas. Já o container, se a sua aplicação já tem um containerzinho, você consegue lançar isso daí em alguns minutos. Então você pode levar 1 hora. Então beleza, levou 1 hora. Da terceira vez, esse daqui vai levar ainda 5 horas, porque é outro servidor, outras coisas, tudo igual. Já esse daqui pode levar 1 única hora. Então você acaba tendo um ganho a longo prazo, você acaba tendo esse benefício. Então a velocidade, galera, você tem que levar em consideração, tá? Quantas vezes você vai executar essa tarefa, porque às vezes não adianta você, achar que vai ficar muito mais fácil se você vai precisar só ter um ambiente na sua empresa. Mas ok, esse é o tempo de velocidade. O suporte, particularmente, eu acho que fica muito mais fácil. São suportes diferentes, se a gente parar para pensar. Mas quando você fala de uma VM, imagina, você tem uma VM, qual que é o suporte?
é fazer o patch dessa VM, manter essa VM, fazer a manutenção, monitoração. Quando você tem o seu container, seu ambiente containers aqui, você vai ter mais do que um servidor, vai ter 2 servidores. O suporte para os servidores se tornam de certa forma descartáveis, que são coisas que eu não vou entrar em detalhe agora, mas mais para frente em outros vídeos eu já entrei, inclusive, você pode procurar aí no canal e se inscrever se você ainda não é inscrito. Mas vamos lá, se eu deletar um servidor, depois criar outro, o orquestrador de container, ele vai entender isso daí. Então, fica muito mais fácil você matar e criar. E não necessariamente você precisa ter um tempo de indisponibilidade. Então, imagina, você tem o seu orquestrador e tem 2 servidores dentro. O seu container está rodando aqui. O que você pode fazer? Pode falar, não, containerzinho, da minha aplicação, você vai rodar nesse servidor, eu vou matar esse servidor, vou atualizar ele, vou colocar um outro no lugar atualizado. Ótimo, eu vou voltar o container para cá. Vou deletar esse servidor, enfim, não teve indisponibilidade, então esse é um grande benefício. Já nesse servidor, é um único servidor, você vai ter que desligar ele, fazer o patch nele, atualizar e depois você vai ter que ligar ele novamente. Então, olha que suporte ele muda um pouquinho, porém, nesta situação com containers, você precisa de uma mão de obra especializada para te ajudar nisso daí. Então, a pessoa vai ter um outro conhecimento. Atualmente, é um pouco mais difícil você achar pessoas com esse conhecimento. Bom, mas né? Estou aqui só para falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois. Portabilidade é algo muito legal. Vou falar aí no ambiente normal. Você tem a sua máquina, o seu desenvolvedor lá da sua empresa, ele está desenvolvendo aqui o código dele. Aí o que ele faz? Ele tem uma VM. Então, aqui é uma VM. Quando ele joga a aplicação para cá, vai ser outro sistema operacional. Aqui ele pode estar rodando Windows, aqui vai ser um Linux. Ou aqui ele pode estar rodando Linux, vai ser um Linux Ubuntu, aqui já é um Linux Debian. E assim por diante. Então, provavelmente ele vai ter problemas de compatibilidade. Agora, isso é diferente quando você usa containers. Imagina, você vai aqui e você desenvolve dentro de um container. Quando você for lá no seu orquestrador, então vou colocar aqui que tem 2 servidores de container. E o orquestrador é esse quadrado aqui em cima, pintado. O que vai fazer? Quando você for fazer um deploy de uma aplicação, você vai falar com esse orquestrador e esse orquestrador ele vai criar os seus containers em algum lugar. Esses containers, por sua vez, ele tem uma camada toda de virtualização. Não importa se aqui está rodando Debian, não importa se você estava rodando Ubuntu ou Windows, não importa, galera, não importa mesmo. O que importa aqui é que você está dentro de um container e o container é uma caixa pretinha e todas as virtualizações, todas as coisas, os mapeamentos para o kernel, quem faz isso daí é a engine do Docker, ou seja, você não precisa se preocupar. De certa forma, a portabilidade é muito maior. Então, aquela ideia de, nossa, funcionava na minha máquina, não funciona agora, isso daí sumiu, tá, galera? Os desenvolvedores não podem usar mais esse termo quando trabalha com containers. Então, beleza. Quantidade de servidores. Imagina, você tem uma empresa aí que é bem grande, não estou falando de uma única aplicação. Quando você começa a trabalhar com VM, quando você está com VM, né, você tem uma aplicação, você cria um servidor. Você tem outra aplicação, você cria um servidor. Às vezes, para uma aplicação, você tem 2 servidores, um de banco de dados e outro de aplicação. Enfim, você começa a ter um parque de máquinas muito grande. Você tem que manter elas, você tem que atualizar elas. Então, você acaba tendo uma complexidade em manter essas máquinas. Já no container, você pode ter um orquestrador e esse orquestrador tem alguns servidores. Fica muito mais fácil você configurar, inclusive, auto-scaling para ele crescer o número de servidores ou não de acordo com a demanda. E aí você não precisa ficar se preocupando em entrar nesse servidor e atualizar ele, entrar nesse e atualizar ele. Não, muitas engines já fazem isso automaticamente, como por exemplo o ECS. Então você pode atualizar o servidor, você mata, cria, você não precisa se preocupar com janela de indisponibilidade. Enfim, galera, fica muito mais fácil você manter isso daqui. Outro detalhe importante é o custo. Esse daqui depende do tamanho da infra. Aquela história, se você tem uma formiga, você tem 2 formas de matar. Você mata com um chinelinho ou você vai lá e mata com uma bala de canhão. Então, dependendo da sua aplicação, você não precisa de um container. Você pode estar usando aí um tanque de guerra para instalar o seu container. Então, você sem dúvida vai ter custos, vai ter um gasto. Então, galera, você tem que levar isso em consideração, que o custo ele vai ser maior com containers inicialmente, mas a longo prazo ele fica mais barato. Então, esse é o grande benefício. A parte de HA, ela é um pouco complexa. Eu não quero adicionar tanto aqui nesse vídeo, mas brevemente. Se tem VM, você vai ter que ter 2 VMs, você vai ter que gerenciar a manutenção dela, você vai ter que sempre ter um failover e assim por diante. Você vai ter que ter um IP
público, não, desculpa, você vai ter que ter um IP, um overlay IP ou um VIP aqui, que ele fica flutuando entre os dois servidores, você vai ter que ter um serviço de cluster, enfim, você vai ter uma complexidade para manter esses servidores com um ambiente em alta disponibilidade. Diferente de você usar os containers, e o container, o que você faz? Você tem lá os seus vários servidores aqui dentro, aí você tem aqui o seu orquestrador, você vira para o seu orquestrador e fala, olha, eu quero rodar essa caixinha preta aqui, essa é a minha aplicação, mas eu quero 3 réplicas. O que ele entende disso? Então eu preciso rodar em 3 servidores. Ele vai colocar um aqui, um aqui, um aqui. Esse servidor pode estar em um data center 1, então esse no data center 1, esse data center 2 e esse data center 3. Isso quer dizer que se esse data center cair, a aplicação está funcionando, se esse cair, ainda a aplicação sua está funcionando. Então fica muito mais fácil. E o load balancer, que é esse IP aqui que eu falei, quem vai gerenciar para você é o orquestrador. Então ele já tem todo esse conhecimento, ele trabalha com load balancer para entender isso daí como funciona. Então legal, galera, HA sem dúvidas é muito mais fácil se você colocar um containers para te ajudar. Agora se for só para uma aplicação, talvez não valha a pena, talvez valha, enfim, tem várias moedas que você tem que colocar aí para entender a sua aplicação. E aí um item que eu coloquei aqui, que é para todas as aplicações serve? Então isso daí que eu falei é válido para todas as aplicações? Bom, eu falei bastante da parte teórica aqui, coisas que você deve levar em consideração. Então sim, atende as duas, esse modo aí de questionar vai te ajudar das duas formas. Mas você tem que pensar que tem muitas aplicações que elas não foram desenvolvidas para rodar em container. Então, infelizmente, mesmo se você tem aquela vontade, aquela ansiedade de ter sua aplicação rodando em container, talvez o provedor da sua aplicação ela não disponibilize uma versão que funcione em container, porque tem alguns pré-requisitos que a sua imagem precisa estar preparada anteriormente para ela não ter nenhum problema, ela precisa estar adaptada, não é qualquer aplicação que você vai rodar em container. Por exemplo, tem algumas de ERP que não rodam em container, elas necessitam algumas VMs, tem alguns bancos de dados que não tem versões para containers, inclusive as que tem vai dar muito trabalho também, talvez não vale nem a pena. Enfim, galera, então não é válido para todas as aplicações. Eu imagino que em um futuro, que está nem tão distante assim, a gente vai chegar a esse ponto aí que todas as aplicações vão estar preparadas para rodar em containers devido a todos os benefícios que a gente tem e facilidade. Mas atualmente isso daí não acontece, tá bom, galera? Então é isso daí. Qual que vale a pena? Ambos. Porém, você tem que levar em consideração aí o que o seu projeto demanda. Tá bom, galera? Então é isso daí. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre postando notícias aqui desse mundo TI, cloud e assim por diante. E não deixa de se inscrever e dar um curtir se você curtiu, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!